Garcia Pereira, se os parceiros sociais, porventura, conseguirem chegar a um acordo sobre o aumento do salário mínimo nacional, a medida pode avançar? Poder pode. Boa tarde, antes de mais, evidentemente, a questão pode e deve, porque importa salientar que se as remunerações médias dos trabalhadores portugueses estão nos últimos lugares da classificação ao nível das remunerações no quadro da União Europeia a 27, o salário mínimo nacional está aos níveis mais baixos. E, de facto, eu creio que o que esta aparente aproximação de posições entre as centrais sindicais e patronais demonstra é que há um setor do próprio empresariado que já percebeu que a lógica dos baixos salários só vai condenar ao resto das empresas que ainda restam em Portugal à definitiva falência e ao encerramento, porque o que as empresas precisam, mais do que meios de crédito e de financiamento, é de que haja cidadãos com capacidade, com poder de compra para comprar os produtos que elas produzem. Todos os empresários, aliás, pensam o mesmo. Ontem, Belmiro de Azevedo dizia que sem mão de obra barata não há emprego para ninguém. Claro, isso é a tese esclavagista dos empresários cavernícolas que pararam 2 séculos atrás e continuam a achar que o modelo de competitividade de uma economia, em particular de uma economia como a nossa, pode ser um modelo assente nos baixos salários e não aprenderam nada com a história do país dos últimos 40 ou 50 anos. Vamos lá ver. O modelo dos baixos salários fez o sucesso dos nossos setores tradicionais de economia, como os têxteis e o calçado, nos anos 60, numa altura em que não havia mercados globalizados e, portanto, nós competimos, por exemplo, ao nível do calçado, com o calçado italiano. Como os nossos produtos eram de elevada qualidade, diz que os trabalhadores, e sobretudo as trabalhadoras do setor do calçado, eram dos melhores do mundo, e se pagavam em Portugal salários miseráveis, muito mais baixos do que os italianos, em processos produtivos de baixa incorporação tecnológica, esses baixos salários determinavam um preço final muito competitivo, mais baixo do que os seus concorrentes. Bom, a partir do momento em que se verificou a globalização, a mundialização dos mercados, por mais expedientes que se usem, sejam de relações laborais à margem da lei, sejam os recibos verdes fraudulentos, sejam outras formas quaisquer, por mais baixas remunerações que se paguem, a verdade é que de países onde os direitos sociais e laborais são pura e simplesmente inexistentes, como a China ou a Índia ou a Coreia ou coisa similar, chegarão sempre produtos mais baratos do que poderiam ser produzidos aqui em Portugal e, portanto, os grandes fatores de competitividade... Portanto, é uma ilusão achar que podemos competir com esses países. Não, é uma ilusão e o nosso modelo de desenvolvimento, de facto, a senhora Merkel, o que pretende é que Portugal seja assim uma espécie de reservatório dos malaios da Europa, mas a verdade é que o que Portugal tem de fazer é um esforço de aposta nos fatores de competitividade do século XXI, que são a incorporação tecnológica, que são a qualificação do trabalho, a excelência da gestão, a capacidade de inovação e, portanto, é óbvio que com remunerações demasiado baixas, a consequência é aquela que está à vista neste momento, ou seja, o número de empresas que abriram falência aumentou exponencialmente nestes 2 últimos anos e, portanto, é absolutamente vital a elevação dos salários. É evidente que isto só por si não resolve os problemas fundamentais e há desde logo um que está aqui presente, é o Governo não quer ceder porque o Governo está obviamente amarrado e de joelhos perante a Troika e a Troika tem o ponto de vista que não devem ser elevados salários e, portanto, conclusão, com este Governo não vamos lá, temos que correr com ele. Garcia Pereira, há alguma vantagem em conseguir estes acordos setoriais ou o salário mínimo tem de ser para todos? Bom, eu acho que é preciso distinguir as coisas. Deixe-me só, no entanto, fazer uma brevíssima nota que é a seguinte. Levanta-se muitas vezes muitas questões sobre a possibilidade de um aumento salarial, designadamente do salário mínimo nacional, esquecendo-se que o custo salarial no bolo geral dos custos das empresas andará em média, evidentemente que isto depende de empresa para empresa, de setor para setor, à volta de 12%, o que significa que um aumento de 10% dos salários representará um aumento de 1,2% no custo geral do funcionamento da empresa. E, portanto, eu acho que, em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para isto, porque parece que o grande problema, ou que a grande solução para Belmiro
Medeiros de Azevedo e companhia, passará exatamente por termos salários baixos. Em segundo lugar... Então, no fundo, o que quer dizer é que o aumento do salário mínimo não iria representar um aumento de custos assim tão grande. Estão feitos os cálculos, aliás, sobre isso. Estão feitos, aliás, os cálculos sobre isso e que apontam exatamente para valores entre 1% e 2%. E 1% e 2%, evidentemente, é um aumento, mas é um aumento, diria que, irrelevante relativamente, por exemplo, a outras componentes dos custos das empresas, em particular das empresas industriais, de que pouca gente fala, a começar pelo custo da energia elétrica, que é escandalosamente alto. Chamados custos de contexto. Segundo lugar, uma coisa é o salário mínimo nacional, outra coisa são as remunerações fixadas em sede de contratação coletiva. O salário mínimo nacional tem uma função de plafond mínimo, isto é, aquela garantia mínima abaixo da qual não se pode, independentemente de existir alguma espécie de negociação ou não, aquilo é o mínimo que está sempre fixado por lei. E, portanto, isto não deve ser confundido e não se deve perder de vista que uma coisa é a necessidade do estabelecimento dessa remuneração mínima legalmente fixada, agora, com a possibilidade de aumentos salariais a serem estabelecidos em sede de contratação coletiva. E aí, evidentemente, que o que deve funcionar é aquilo que precisamente a Troika e o Governo veem com muito mais olhos, como todos os neoliberais veem, que é a liberdade e a autonomia de negociação coletiva, porque o seu grande sonho é a individualização das relações de trabalho, de forma a que a definição das condições salariais, por exemplo, dos trabalhadores que trabalham no supermercado, pelo Sr. Belmiro de Azevedo, por exemplo, sejam definidas não em termos de um contrato coletivo de trabalho discutido entre um sindicato e uma empresa ou uma associação de empresas, onde, apesar dos pratos estarem desequilibrados, apesar de tudo o desequilíbrio é menor, mas sim que seja a senhora da Caixa 57 a discutir com o engenheiro Belmiro de Azevedo qual vai ser o seu salário. Ninguém tem dúvidas. A individualização traz mais riscos para os trabalhadores? Não é mais riscos, traz inequivocamente um desequilíbrio estrutural gravíssimo a favor do empregador e contra o trabalhador. Portanto, é preciso não distinguir, não confundir estes dois pontos. O salário mínimo nacional deve ser consagrado e deve ser, obviamente, elevado, porque é um escândalo, é uma vergonha o montante atual. E, em segundo lugar, deve ser defendida e deve ser incentivada a liberdade, a autonomia e a negociação e contratação coletiva. De acordo com o Eurostat, o nosso salário mínimo está a algures a meio da tabela da União Europeia. O Luxemburgo tem o mais alto, 1.874, e a Roménia tem o mais baixo, 157. Sim, não é bem a meio da tabela, e o exemplo da Roménia, que é o exemplo que os adeptos da teoria dos salários baixos, lá vamos ter o engenheiro Pedro Ferraz da Costa que repete à exaustão o exemplo da Roménia. Bom, obviamente são países... lógica, a Roménia seria um país muito competitivo. Exatamente, e é isso mesmo é aí que eu quero chegar. É que se nós achamos que o modelo de competitividade da nossa economia deve ser a economia romena, então vamos ali e já voltamos. Pelo contrário, portanto, Portugal tem, evidentemente, um know-how acumulado em alguns setores, inclusive os setores tradicionais da nossa atividade económica, que não devem ser abandonados, como os têxteis e o calçado. Tem outros mais modernos, como a indústria de construção e reparação naval, por exemplo, que abandonamos completamente, mas são setores onde nós temos um know-how acumulado do melhor que há no mundo e, evidentemente, que o que deve ser procurado é a inovação e a modernização das infraestruturas e dos processos produtivos e não uma lógica de modelo taylorista de trabalho intensivo, pouco qualificado e barato.